tudo bem por aí? Eu sou a Amanda, sou psicóloga especialista em terapia cognitivo-comportamental e hoje eu vou te explicar um pouquinho sobre a ansiedade e quando ela se torna um transtorno. Bom, para começar, é importante a gente entender o que é a ansiedade de fato, certo? Então, a ansiedade ela é uma emoção que ela é completamente esperada e comum a todos os seres humanos, assim como a tristeza, a felicidade, a raiva, o nojo, a vergonha. Então, a ansiedade ela precisa estar presente. Qual é a função dela na vida das pessoas, na sociedade? Ela tem a função de ativar ali um modo de luta ou fuga. Então, quando tem uma situação nova, uma situação desafiadora, é muito comum que ou a gente vá e encare ou que a gente recue, né? Essa é uma emoção que ela é herdada ali dos nossos antepassados, tinham essas emoções, né? E graças a eles, a humanidade sobreviveu. Imagina se todo mundo lutasse contra um leão. Acho que não ia ter mais ninguém aqui para contar a história, né? Então, a ansiedade, ela também é resultado dos nossos antepassados medrosos, os que fugiam do leão. Então, olha como ela é importante para a sobrevivência humana. Um outro ponto também que caracteriza muito a ansiedade são pensamentos para o futuro, né? Então, vamos pensar aqui nos nossos antepassados quando se deparavam com um leão. O que passava ali rapidamente na cabeça deles? Se eles lutassem, tinha chance deles morrerem. Talvez a chance deles morrerem era maior do que deles ficarem vivos. E aí, se eles fugissem, eles iam garantir a vida deles. Então, eles pensavam ali numa fração de segundos, mas em um resultado futuro, né? Ainda não estava acontecendo. Então, a ansiedade, ela é caracterizada por isso. As coisas ainda não aconteceram, mas a gente começa a prever ali, começa a pensar sobre. Então, atualmente, a gente não tem nenhum perigo iminente, a gente não tem nenhuma situação que coloque a nossa vida em risco de fato. E aí, quais são os pontos ali mais comuns de preocupação e de pensamento sobre o futuro? Questões sobre trabalho, sobre família, sobre relacionamentos, sobre o futuro em si, são essas as preocupações. E aí, quando que a ansiedade ela é comum de ser sentida? Em situações novas ou situações desafiadoras. Por exemplo, um primeiro encontro dá uma ansiedade, uma entrevista de emprego, primeiro dia no trabalho, primeiro dia na faculdade, ou situações novas. Preciso apresentar um trabalho na faculdade, preciso apresentar um projeto dentro do trabalho, preciso participar mais de uma reunião, conduzir uma reunião. Então, essas situações, elas são super comuns de trazer ansiedade. Isso é bom porque traz ali um filtro pra gente, faz com que a gente se prepare, com que a gente tenha ali um embasamento para seguir naquela ação. Imagina se a gente não vai com filtro nenhum para uma entrevista de emprego. Fica um pouco difícil, né? Tá, mas você deve estar se perguntando, se é comum sentir ansiedade nesses momentos, quando então que a ansiedade vira um transtorno de fato? Então, existem alguns critérios, existem diversos tipos de transtornos de ansiedade, a gente pode falar mais sobre isso depois, mas o grande ponto em comum sobre eles é que é necessário que traga um sofrimento significativo para a pessoa, algum impacto na vida dela ou na vida das pessoas ao redor. Então, a partir do momento, né, que tem esse sofrimento e esse impacto, a gente vai olhando ali para outros pontos, outros critérios, e é possível ser fechado um diagnóstico. Quando que começa a surgir esse sofrimento? Quando, vamos pegar aqui um projeto para um trabalho, tem que apresentar, tá? É comum você pensar nesse projeto quando? Quando você está no trabalho, quando você está na sua casa no dia que você sabe que precisa fazer esse projeto, mas você vai dando conta dele ali durante o próprio expediente, né? Quando não é comum essa ansiedade? Quando você pensa no projeto fora do trabalho também, ele te consome o tempo inteiro. Quando você começa a ter pensamentos de que você não é capaz de fazer esse projeto, de que você não vai conseguir entregar, que você não vai ter um bom resultado,
que também, quando por pensar tanto nesse projeto, por ficar tão paralisado ali, lembra da luta ou fuga? Então, por ficar tão paralisado, pensando nesse projeto, isso te traz sofrimento. É como se você tivesse empacado de fato. E aí isso pode afetar o seu humor, a sua concentração, a sua disposição, né? Você fica mais cansado. E aí todos esses pontos acabam te trazendo um desgaste, né? Você vai entrando ali em um ciclo de, poxa, não tá legal aqui em relação ao projeto, e aí eu me sinto muito cansada, muito sobrecarregada, fica mal-humorada, acaba descontando nas relações que você tem. Então, isso impacta também as suas relações, e aí pode ser que você esteja se relacionando com uma pessoa que não tá em um momento bom também da vida, e aí ela retorna para você, né? Retribui ali o mau humor, a indisposição. Então pode virar ali uma bola de neve, tá? Então, ainda pegando esse exemplo da ansiedade ser sobre luta ou fuga, outro ponto de que é quando a pessoa vai para cima. Ela é consumida por aquele projeto e ao invés dela fugir, ela só faz isso. Ela faz isso o tempo todo fora do trabalho, ela só pensa nisso, ela pensa em formas de bem, porque aquilo vai depender, né? Dependendo daquilo, vai ter a carreira dela, enfim. De forma resumida e pegando esse exemplo sobre trabalho, é assim que a ansiedade ela começa a trazer sofrimento, ela começa a ser persistente. Como eu disse também, existem vários tipos de ansiedade, de transtornos de ansiedade. Só que cada caso é único, cada caso precisa ser avaliado ali de uma forma individual, entender o contexto, entender de fato o sofrimento que aquela pessoa tem, até para entender se caracteriza um transtorno ou ainda não. E aí, qual é o melhor tratamento para isso? Independente do transtorno da ansiedade, existem 3 elementos que são muito importantes para esse tratamento ser eficaz. Então, o primeiro deles é a mudança no estilo de vida. E aí, por estilo de vida, a gente pensa na alimentação, no sono, nos exercícios físicos, na própria rotina, se é uma rotina que permite ali um espaço para descanso, ela é completamente preenchida. O segundo ponto é a psicoterapia, e hoje a psicoterapia dentro da TCC é a mais indicada para o acompanhamento de transtornos de ansiedade. E o terceiro ponto, que em alguns casos é necessário, em alguns outros casos não, é a medicação, que aí tem um acompanhamento com o psiquiatra. Ele vai indicar a melhor medicação para o seu caso, em parceria ali com o psicólogo, né? Eles vão ter trocas, mas é o psiquiatra que receita a medicação. Enquanto o psicólogo vem ali com a intervenção dentro da terapia, para entender de onde vêm os seus pensamentos, de onde vêm os seus comportamentos, de onde vêm as suas emoções ali tão desconfortáveis, para que você consiga ter uma qualidade de vida melhor. A ideia é que você consiga dominar a ansiedade e não que ela te domine. Porque não significa que fazendo o tratamento correto você não vai sentir mais ansiedade. Significa que você vai saber lidar com ela de uma forma diferente. Combinado? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha feito sentido por aí. Se você quiser saber mais sobre ansiedade, sobre psicologia, enfim, deixa aqui nos comentários para mim. Acompanha também pela outra rede social. Você consegue me achar com esse @. Tchau!